Irmãos, eu estou recebendo aqui algumas mensagens em relação a vozes que falam dentro das nossas cabeças. Em relação a essa telepatia que a gente vem conversado tanto aqui dentro, desse estudo de conversação telepática, de comunicação telepática. E eu abro mesmo esse canal aqui para que a gente converse, para que a gente elabore, para que a gente faça muitas costuras em relação a toda essa comunicação, tá? Então, alguns irmãos já vieram me chamar no privado pedindo ajuda, porque estão com muitos pensamentos intrusivos, estão fazendo telepatias indutórias, inclusive influenciando ao suicídio, tá? Isso é algo bem sério. E eu vim aqui para fazer, eu já estava sentindo de fazer uns vídeos a mais para a gente conversar um pouco mais profundamente sobre isso e sobre a seriedade desse momento, sobre a seriedade da gente estar estudando, da gente estar nos autoconhecendo, da gente estar investindo em curas emocionais, da gente estar observando o nosso campo mental. É uma responsabilidade imensa que a gente precisa ter com a gente mesmo nesse momento. E não é vergonha, não é feio, não é incomodar vir me chamar no privado para conversar sobre essas vozes que estão influenciando. Esse curso, esse estudo, ele é exatamente para isso, para que a gente possa criar aqui uma rede de apoio. E como vocês podem estar observando, com o decorrer desses estudos, a telepatia ela é muito mais profunda do que a gente pensa. E por ser muito mais profunda do que a gente pensa ou do que a gente escuta falar por aí, é que eu abro esse canal aqui, para que se tu tá passando por algum desafio profundo no teu campo mental, ataque psíquico, influências intrusivas, e tu acha que isso é teu, ou tu até tem consciência, como alguns irmãos que estão chegando aqui, tem consciência de que não é teu e de que é telepatia. A gente precisa conversar sobre isso, porque é desconfortável reconhecer que muitas vezes nós temos alguns fios desconectados, desarmônicos na nossa mente, no nosso campo emocional, que às vezes nem é proveniente desse momento de agora, mas é algo que reverbera em outra realidade. E a gente precisa limpar, curar isso, para que então a gente feche essa portinha que está aberta. A responsabilidade, ela nunca vai ser daquele que induz. Às vezes é duro ouvir isso, eu sei, já foi duro para mim também. Mas a responsabilidade é nossa, de como nós lidamos com as nossas emoções, de como nós lidamos com a nossa mente, se nós meditamos, se nós estamos limpando o nosso campo, cuidando, zelando da nossa energia. Essa é a única maneira de fechar a porta para a comunicação telepática desconexa. A gente pode sim ter ajuda terapêutica, psicoterapêutica para esse fim. E é necessário que tenhamos, se estamos dentro desse processo com muitos ataques psíquicos. Não pode deixar para depois. Não é viagem da tua cabeça. Alguém te induzindo a pegar uma faca, alguém te induzindo a te atirar de determinado lugar, ou sugestionando, se eu me atirar daqui, o que será que pode acontecer? Porque muitas vezes esse pensamento ele não é teu, ele é induzido. Sim, temos uma cédula de memória aberta que propicia essa conexão, pode ser, mas esse pensamento não é teu
e esse irmão ou estes irmãos que estão ali conectados ao teu campo, eles precisam sair. E para sair é ajuda terapêutica. E eu falo aqui de ajuda terapêutica de uma forma geral, mas eu trago aqui em especial, as gatas aqui brincando, eu trago em especial a ajuda terapêutica vibracional, holística, enfim, espiritual profunda. Um trabalho espiritual sério, que vai te auxiliar e te direcionar ao autoconhecimento, bem como vai auxiliar esses irmãos que estão aí sendo intrusos dentro da tua cabeça. Tá? É um papo muito sério esse que a gente está tendo aqui. E a gente precisa reconhecer isso como uma realidade. É uma realidade que a gente está vivendo, de pensamentos intrusivos, de telepatia indutora ou compulsória, seja lá como tu gostaria de chamar ou gosta de chamar, quando alguém te induz a algo, tá? E tem muita gente, sim, que tem o campo aberto para telepatia. Então recebe tudo isso de uma forma clara, mas às vezes, por falta de autoconhecimento, acha que é seu. Em alguns casos pode ser que seja, tá? Tem muitas patologias psiquiátricas que propicia isso ao mental. Mas, mesmo que seja, peça ajuda, porque se tem uma patologia, pode ser que eles abusem ainda mais da psique, ainda mais do campo mental, porque tem uma abertura. Então, quanto mais nós nos fortalecermos em autoconhecimento, em uma rede de apoio, em terapia energética e espiritual, mais essa rede conectiva do nosso planeta se fortalece, mais a psicosfera planetária se fortalece e mais esses irmãos podem sair daqui, sendo direcionados, auxiliados, sim, para seguir seus caminhos em um outro local. Porém, a gente precisa reconhecer que isso está acontecendo, se estiver acontecendo por aí. Quando a gente passa a estudar, quando a gente passa a se autoconhecer, a se aprimorar, a gente leva informação, leva luz. Luz nada mais é do que fragmentos de informação para dentro do nosso inconsciente, para aquilo que está muito escuro em nós. E aí há ali uma iluminação, há uma claridade. E às vezes alguns escuros nossos estão conectados a estes irmãos desconexos. Então, quando a gente leva uma informação, uma luz até lá, incomoda eles. Mas se não incomodar, não tem como a gente auxiliá-los. Então, é importante esse movimento. E aí também tem muitos irmãos que vêm e me chamam no privado para dizer que não estão conseguindo estudar. E aí isso pode envolver uma série de fatores. Porém, infelizmente, o que o sistema mais quer é que a gente não estude. E às vezes a nossa mente condicionada também não quer que estudemos. Mas quando a gente muda esses padrões, quando a gente muda esses condicionamentos, a gente consegue ter força para estudar. Porque só o estudo vai elevar a nossa consciência, bem como o autoconhecimento. As duas coisas andam juntas. E eu estou fazendo esse videozinho aqui para me colocar à disposição, como tem me colocado à disposição dos meus irmãos que me procuram, para auxiliá-los. Se tu está precisando de ajuda, se tem, sim, irmãos desconexos induzindo pensamentos na tua mente, me chama, eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, para nos auxiliar, para criar essa rede fraterna de apoio mútuo, tá bom? Se tu sente que está ocorrendo algo disfuncional, me chama.
porque a gente está estudando sobre telepatia, a gente está levando informação para os nossos pontos escuros a cada estudo que nós fazemos juntos aqui. E a gente vai aprofundar cada vez mais. E essa é a ideia. E nesse aprofundamento a gente reconhece a nossa própria profundidade. E reconhecer a nossa própria profundidade é muita coisa. O autoconhecimento, ele é incrível, mas às vezes a gente vai esbarrar com determinadas situações do passado que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aprimorar. E se a gente não faz isso, se a gente não gera esse movimento, a nossa consciência ela não evolui, ela para. Então eu entendo que a gente também tem que despender muita energia, que a gente tem que despender muita vontade, muita coragem também. E juntos somos mais fortes para isso, entende? Então se tu tá com alguma dificuldade, o meu número de WhatsApp tá ali na descrição do canal. Rola a barra lá, tá lá embaixo o meu número, me chama, tá? Não é vergonha e não é incômodo, bem pelo contrário. Eu tô aqui para ajudar, tá bom? Pra gente se ajudar em união, para que a gente possa curar o campo de uma forma integral, tá certo? Então me chama, isso é um assunto bastante sério e a gente não pode deixar para trás. Não pode deixar para lá, não pode deixar embaixo do tapete, porque esse tipo de coisa vai acumulando e os canais vão sendo ainda mais induzidos. Todos somos canais, todos. Todos somos canais telepáticos. Todos nós somos canais. Eu quero frisar isso aqui, porque não é só alguém que faz uma canalização espiritual que é um canal. Não, todos nós somos. E esse curso de comunicação telepática está sendo disponibilizado para que reconheçamos isso. A gente não chegou lá ainda, tem muita coisa para a gente estudar, tem muito campo para a gente abrir, tem muita coisa para a gente curar. Então é natural que a gente vá adentrando os nossos escuros. E é para isso, para que a gente possa ampliar e se reconhecer enquanto um canal. Só que aí, conforme a gente vai se curando, a gente vai sendo um canal mais luminoso. E se a gente para no meio do caminho, aí a gente é um canal mais sombrio. E não tem certo e errado. Não existem erros. Tudo é aprimoramento. Todos estamos em aprimoramento. Até aqueles que nem reconhecem que estão em aprimoramento, estão em movimento, porque a Terra está em movimento o tempo todo, o universo está em movimento o tempo todo, a luz da fonte criadora está em movimento o tempo todo. Então, o que vai modificar, diferenciar isso é a gente ter consciência do nosso processo, ter consciência que estamos desenvolvendo os nossos canais, tá? Então me chama, eu tô aqui para te ajudar.